Alguém tem dúvida do que estão tentando fazer com esse senhor? Vamos pensar na cabeça do Alexandre de Moraes. Qual é o problema? O que isso interfere na prisão do Bolsonaro, no fato dele não poder mais concorrer, dele ir a um médico particular? Que isso interfere? Nada. Sabe o que interfere? Vão deixar que ele não morra. Vão ver se tem alguma coisa errada. O que ele está fazendo? Está impedindo um senhor doente que tomou um tombo de ir num médico particular. Ele vai cheio de polícia, ele vai preso, igual aquela humilhação que fizeram quando ele foi operar. Ele não vai correr. Você se lembra? Eu tô te dizendo porque eu estive com o Bolsonaro ano passado e ele me disse isso muito tempo, que ele não ia fugir para lugar nenhum. Ele tava sério assim. Ele falou, eu não vou para lugar nenhum. Eu lá vou começar a minha vida em algum outro país. Ele falando sério, com a pessoa que ia encarar de frente o que estava acontecendo com ele. Aí agora, ele todo craquelado, cheio de problema de saúde, ele vai sair correndo pra onde, gente? A não ser que chegue no hospital, os Navy SEAL que entraram na casa do Bin Laden de noite, peguem ele, o Elon venha salvar e leve ele pra Marte. É uma maldade, simplesmente por maldade. Ele ir no hospital, ele vai continuar preso, Alexandre de Moraes. Ele vai continuar sem poder concorrer. Nós estamos falando da saúde de um senhor. Se um assassino entra num hospital baleado e todos os médicos atendem ele, qual é o problema? Eu não entendo. Torço para que possamos cortar cabeças de bolsonaristas em praça pública. Quem disse isso? Um advogado. Fica até o fim desse vídeo e já me segue para entender mais esse absurdo. Esse homem é Lindomar, um advogado inscrito na OAB lá de Mato Grosso. Ele foi quem escreveu essa barbaridade e ainda foi além. Disse, eu vou me voluntariar. Ou seja, disse que ele estaria disposto a cortar cabeças de bolsonaristas em praça pública. Bora desenhar para não restar dúvidas. Ele é um advogado defendendo o assassinato, defendendo que por questões políticas as pessoas possam cortar as cabeças de seus inimigos em praça pública. É isso que esse cara está defendendo. E aí quando ele foi exposto, ele veio com a velha desculpa. Me precipitei, era só brincadeirinha, fui mal interpretado. Esse é o padrão, né? Na frente do celular é valentão, mas quando é exposto pela sociedade é um frouxo. E é por isso que eu estou entrando com o pedido de cassação, de expulsão, exclusão da OAB desse sujeito. Até porque é um cara que defende a violência política, o assassinato de pessoas por uma mera discordância. Sinceramente, está mais do que provado que ele não tem nem caráter, nem sanidade, nem equilíbrio, nem as menores condições de exercer a função de advogado. E pode anotar, isso não é liberdade de expressão, isso é apologia à violência. E a esquerda tem que entender que a gente não vai mais tolerar esse tipo de coisa. Já me segue aí e compartilha ao máximo esse vídeo. Um dia me perguntaram por que eu tenho tanta raiva do Lula. E sabe, eu pensei um pouco. Eu não tenho raiva do Lula. Como o Lula mesmo fala, ele é a alma mais honesta desse mundo. O Lula sempre disse o que ele queria fazer e o que ele não queria. Eu não gosto é do pessoal que votou no Lula. Esse sim. Eu não gosto. Como que eu vou querer alguém perto de mim que deixa de votar nisso aqui? Eu quero que o pobre seja rico. As minhas contas de multiplicação na política é somar e multiplicar. Não é dividir e subtrair como o Lula faz. Pra votar nisso aqui, ó. Então o pobre é pobre, tem que trabalhar. Pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da eleição para ter cuidar de pobre. Porque na hora que a gente começa a ajudar as pessoas mais humildes e as pessoas vão comendo, as pessoas vão trabalhando, as pessoas vão estudando, as pessoas também ficam mais conscientes politicamente e as pessoas podem não votar. Viu? Ele te chamou de pobre e de burro. Medo do Bolsonaro, porque a esquerda morre de medo, eles se borram de medo. Vocês não conseguem sobreviver sem falar Bolsonaro. Vocês já imaginaram se a palavra Bolsonaro fosse proibida no Brasil? A esquerda ficava muda. Perderiam a voz, perderiam o argumento, não saberiam o que dizer. O cara tá há 3 anos longe do governo e essa coisa doentia é golpe, é fascista. O cara passou 4 anos apanhando 129 decisões do STF contra ele. O Lula, há 3 anos, não teve
teve nenhuma decisão contra ele ainda do STF. O cara não roubou um centavo, não prendeu ninguém, não processou ninguém. E eles não conseguem esquecer. Então, quando eu digo que Jair Bolsonaro foi o maior presidente da era moderna do Brasil, eu provo com dados. E aguardem, vocês vão ver ainda muito da palavra Bolsonaro, porque definitivamente eles morrem de medo do Bolsonaro. Por isso querem prendê-lo, querem eliminá-lo. Ah, mas os fascistas são os bolsonaristas. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM. A nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu pessoalmente defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. É justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico.